Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à estreia do América Decide, um novo podcast sobre a eleição americana. Afinal, a gente tem falado tanto de coronavírus, mas estamos num ano de eleição nos Estados Unidos e esse vai ser um podcast semanal que vai contar para você como está essa disputa política. É claro que uma disputa totalmente impregnada pelo vírus da Covid-19 e é claro que a pandemia entra na política como entra em todos os países do mundo e nos Estados Unidos não é diferente. E hoje, na estreia, que estamos gravando na segunda-feira, temos o privilégio de ter a participação da Luísa Duarte, correspondente da CNN em Nova York, e da Roberta Braga, diretora associada do Atlantic Council, que é um centro de pesquisas em Nova York. Começando pela Luísa. Luísa, muito obrigado por participar do América Decide. E, bom, na semana passada tivemos a desistência do Bernie Sanders, né? Finalmente saiu da disputa, constatou que não tinha condições de participar. I wish I could give you better news, but I think you know the truth. And that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden, and the path toward victory is virtually impossible. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today, I am announcing the suspension of my campaign. Ouvimos aí o Bernie Sanders anunciando a sua saída da corrida eleitoral. E agora a grande expectativa é em torno da escolha da vice do Joe Biden. É isso, Luísa? Olá, Lorival, Roberta, obrigada pelo convite, é um prazer participar e falar com vocês. Há um grande debate, um crescente debate em torno de quem vai ocupar a cadeira de vice no ticket, junto com Joe Biden, para ser a dupla que vai concorrer à Casa Branca em novembro, já que as eleições, embora as prévias tenham sido adiadas em diversos estados, as eleições continuam marcadas para novembro desse ano, e Biden é agora o possível, mais provável, embora não oficial ainda, candidato do Partido Democrata às eleições americanas. Então, falou-se bastante de que essa posição da vice-presidência deveria ser ocupada por uma mulher, já que as mulheres ficaram de fora da nomeação, tanto Elizabeth Warren, que é um dos nomes possíveis para ocupar essa cadeira, desistiu, abandonou a corrida e pode fazer uma parceria com o Biden, ou um outro nome mais à esquerda, mais progressista, seria a Stacey Abrams, que é outra advogada, mais jovem, com menos de 50 anos e negra. Ela concorreu à posição de governadora da Geórgia em 2018, não ganhou, mas tem uma longa história de ativismo e é um nome forte dentro do Partido Democrata, e vários rumores também sobre uma possível participação do governador de Nova York, Andrew Cuomo, que vem se destacando dentro do partido. Ele há 2 dias negou que teria qualquer interesse tanto em concorrer à presidência americana quanto em ser candidato a vice-presidente ao lado de Joe Biden. I have said repeatedly my plans. When I said I wanted to run for governor, I said to the people of my state, I will serve as your governor. People asked me, well, will you run for president? I said no, I'm not that guy. Acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais, Lorival. Uhum. Pois é, Roberta Braga. E tem aí também outras pessoas, outras mulheres no páreo, né? A Kamala Harris, que seria uma opção de esquerda, né? Uma mulher negra, a única negra que ocupa um lugar no Senado hoje. Isso seria uma guinada para a esquerda do Joe Biden, tentando capturar o voto do eleitor do Bernie Sanders. E teria também a Amy Klobuchar, né, que é senadora por Minnesota, que seria uma opção mais moderada. Roberta, você acha que neste momento, estrategicamente para o Joe Biden, seria melhor escolher uma vice que ele, no debate que a gente transmitiu ao vivo e com exclusividade pela CNN, né, que ele prometeu que seria uma mulher? If I'm elected president, my
my cabinet, my administration will look like the country. And I commit that I will, in fact, I'll pick a woman to be vice president. There are a number of women who are qualified to be president tomorrow. I would pick a woman to be my vice president. Você acha que ele estrategicamente seria melhor ir para a esquerda ou para a direita na escolha da sua vice? Bem, Lorival, como a Luísa disse, o Biden falou sim que escolheria uma mulher. Ele também falou que tem a intenção de concorrer apenas a um mandato como presidente. Então, a pessoa que ele escolher provavelmente tem que ser alguém que poderia assumir o comando no segundo turno, alguém que seja forte, que tenha o apoio suficiente para continuar trabalhando e avançando nas prioridades dele no futuro, e precisa também ser alguém que possa energizar os jovens e os eleitores afro-americanos, que os democratas precisam estar e que votaram em grande parte pelo Bernie Sanders. Então, eu acho que ele, mais do que considerar a esquerda ou direita, ele tem que considerar alguém que tenha o apoio, que possa avançar a mensagem com esses eleitores das idades entre 18 e 29, especialmente os jovens negros que votaram no Bernie. A Kamala Harris, senadora da Califórnia, ela pode ser essa pessoa, ela seria a primeira vice afro-americana, ela é uma figura conhecida nacionalmente e, embora o fato dela ser representante da Califórnia, que é um estado, eles chamam de um estado azul, então ajudaria muito na matemática, é alguém que poderia ajudar a atrair esse grupo de eleitores mais jovens. Também, eles estão falando um pouco da Gretchen Whitmer, que é a governadora do estado de Michigan. Ela tem recebido muitos elogios à resposta dela ao coronavírus, que realmente mudou muito a posição dela e também poderia ajudar o Joe Biden a conquistar esses eleitores no Midwest dos Estados Unidos, incluindo em Michigan. Luísa, nas conversas com as pessoas aí em Nova York, as pessoas falam de política, falam de eleição presidencial? Olha, Lorival, acho que sem dúvida, na situação em que Nova York se encontra como epicentro da pandemia nos Estados Unidos, de longe o estado mais afetado do país, as eleições foram soterradas pela pandemia. Acho que o grande assunto se tornou a pandemia e também o desemprego, as consequências econômicas, e a situação vem piorando na última semana. Nessa semana também a gente atinge um momento mais delicado da evolução dos casos aqui em Nova York, é um número muito grande de casos, mais de 660 mil casos no estado, e estamos monotemáticos, e o assunto pandemia abafou um pouco essa corrida eleitoral. Claro que não tem ano bom para uma pandemia, mas o fato dela acontecer num ano eleitoral deixa as tensões ainda mais elevadas, e as prévias de Nova York também, que estavam marcadas para abril, foram adiadas por causa da pandemia e vão acontecer por correio, não serão presenciais. Mas acho que, de fato, a gente pode dizer que o assunto eleições foi bastante soterrado pela gravidade da pandemia no estado de Nova York. Os Estados Unidos têm essa vantagem que as pessoas podem votar pelo correio, como em países europeus também. Não é o caso do Brasil. Roberta, lá no início, a Luísa Duarte mencionou o Andrew Cuomo, governador de Nova York, que tem se destacado muito nessa luta contra a pandemia, tem falado de uma forma muito transparente, demonstrado muita preocupação. Por outro lado, o presidente Trump, nas pesquisas, figura como alguém que a maioria dos eleitores, isso cita uma pesquisa recente da CNN, não inspira confiança na questão da saúde, na questão de lidar com a pandemia, na questão de cuidar dos mais pobres, que eles chamam de classe média, principalmente, não é? E o Trump tem uma aprovação maior do que a do Biden na questão de lidar com a economia. Você acha que o que pesa mais nessa eleição, ou é cedo para dizer, considerando que a eleição é em novembro, ainda vai estar muito forte na memória dos americanos essa sensação de vulnerabilidade diante da pandemia e, portanto, a importância de ter um sistema de saúde que funcione bem?
Eu acho que ainda realmente é um pouco cedo para saber com certeza, mas eu diria que tem sim um efeito, aqui nos Estados Unidos eles chamam de o efeito rally around the flag. Em momentos de crise, no passado, várias vezes já aconteceu, a população tende a apoiar mais o presidente, eles querem que o presidente seja bem-sucedido no esforço contra essa crise, então os números de aprovação tendem a serem um pouco maiores em momentos de crise. No caso do Trump, ele tem recebido só um muito pequeno avanço nesses números. Por exemplo, acho que foi de 43% a 47% de aprovação, que é historicamente baixo. No passado, presidentes como o George H.W. Bush, o George W. Bush e até o presidente Barack Obama em momentos de crise, né? Por exemplo, durante os ataques terroristas em 2001, de novo quando chegou a Guerra do Golfo, ainda mais no passado com o George H.W. Bush, nesses momentos o número de aprovação aumentou bastante. Então, para o Trump, eu acho que ainda tem muito uma falta de confiança. E sobre a questão do que seria mais uma prioridade para os eleitores aqui, a economia ou a saúde, eu acho que depende com qual parte dos eleitores você está falando. Porque para muitos deles, dependendo da situação econômica, realmente perder empregos é um caso também de vida ou morte. Mas a questão é que a gente tem que primeiro lidar com a questão da saúde, começar a reduzir o número de mortes, que aqui nos Estados Unidos já está acima de 22 mil, que é mais do que qualquer outro país. Primeiro a gente tem que reduzir o número de mortes e depois a gente preocupa com o caso da economia. Mas sim, o fator de perda de empregos será uma questão muito importante para os eleitores. Luísa, falando um pouco da questão da pandemia em si, que obviamente tem um enorme reflexo sobre a questão política. Neste momento, como é que está a sensação dos americanos com relação à condução de como lidar com essa questão da doença, do ponto de vista do governo federal e dos governos estaduais? Há um grande embate entre o governo federal e os governadores que tomaram a frente das decisões de ordem de ficar em casa. A primeira mobilização aconteceu no nível estadual, de fechamento dos estados, Califórnia, indo antes até de Nova York, e enfrentando uma certa resistência do governo federal e uma mudança de discurso ao longo das últimas semanas em relação à gravidade dessa crise que o país enfrenta e um jogo político de empurra de culpa, né? O governo federal culpando os governos e os governos estaduais culpando o governo federal por inação, por atraso, por não distribuição de recursos, uma briga também pela distribuição de suprimentos dentro do país, diferentes níveis de gravidade da pandemia nos estados e os estados lutando pelas máscaras, pelos equipamentos de proteção, pelos respiradores. Tudo isso tem sido uma grande batalha que os americanos estão acompanhando de dentro de casa, mas acompanhando, a gente tem visto essas coletivas de crise diárias, atualizando os números e a situação no país e que vem sendo acompanhadas por um grande número de pessoas de casa, assistindo através das redes sociais. E a gente vê bastante os comentários que as pessoas publicam durante essas transmissões ao vivo e tem sido uma verdadeira batalha entre alguns nomes, alguns governadores se saindo bem e outros não, e esse jogo de empurra entre o governo federal e os estados, e que deve continuar, né? Porque a gente deve continuar acompanhando isso. A situação de Nova York ganhou destaque porque o estado de Nova York tem aí quase a metade das mortes confirmadas por coronavírus no país. Então, os olhos se voltaram para a costa leste dos Estados Unidos para justamente ver como está sendo feita a gestão de crise aqui. O grande alerta é que o que está acontecendo aqui pode depois
acontecer em outros estados americanos e que esse nível de gravidade seja alcançado em outras áreas, talvez na vizinha aqui, Nova Jersey, ou em ainda outros estados que eles possam ter um pico de crise tão forte como o que está acontecendo aqui em Nova York. Como o próprio Michigan, né, que é um estado importante, né, nas eleições, um estado que oscila entre democratas e republicanos. Roberta, a Luísa tocou no ponto político central, né, dessa pandemia, que é a responsabilização, né? Quem o eleitor vai responsabilizar. E esse é um debate que existe aqui no Brasil também, porque aqui também a gente tem um presidente que dá uma ênfase maior à questão da economia, assim como acontece com o presidente Trump, e de outro lado, governadores que estão preocupados com a economia, mas também dão uma ênfase maior à questão da saúde. Então, a questão assim, se der errado, quer dizer, se houver muitas mortes, né, nos Estados Unidos, e como está havendo, mas se essas mortes continuarem se multiplicando, se houver, por exemplo, uma volta, né, da pandemia depois, mais adiante, mais para o final do ano, e aí o presidente terá condições de dizer, não, isso aí é culpa dos governadores, são eles que estão administrando diretamente a saúde. Como é que o eleitor americano poderá ver essa questão? Bem, é bastante complicado. Na verdade, a gente já vê o presidente Donald Trump espalhando umas retóricas que personalizam muito essa missão do governo na crise humanitária. Então, ele toma muito crédito pessoal pelos sucessos, mas ele também põe muita culpa em outros pelas falhas, por exemplo, de recursos. Ele, por exemplo, recentemente tomou crédito pessoal pelo plano do governo de 2,2 trilhões de dólares, que seriam dirigidos em pagamentos diretos para dezenas de milhões de americanos, apesar de ter sido negociado em grande parte por líderes no Congresso, não por ele mesmo, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, atuando como proxy do presidente. Então, ele tem essa tendência, esse jeito de narrar o que está acontecendo, que torna tudo em uma vitória pessoal dele, que ele se responsabiliza por tudo. Mas sim, eu acho que se tiverem falhas, se a gente continuar com os números aumentando, ele vai sim e deve colocar mais e mais a culpa nos governadores que estão tentando se esforçar para direcionar recursos, mas sim, é previsto que, bem provavelmente, o presidente não vai tomar a responsabilidade que ele deve direcionar falhas e a culpa das falhas ou nos ministérios, né, nas secretarias aqui, ou direto nos estados e nos governadores. E, Luísa, você acha que vai colar? Que o eleitor americano tem condições de fazer essa distinção entre o que é responsabilidade do governo federal e o que é responsabilidade dos governos estaduais? O agravamento da situação econômica, que é o que a gente espera, uma situação econômica dramática nos próximos meses, com esses números históricos que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, acho que de toda forma o conjunto não parece muito favorável. Mas, como a Roberta falou, há uma grande habilidade de construir a narrativa de diversas formas por parte do governo Trump, de redesenhar a narrativa de uma forma que o beneficia. Então, acho que ainda tem muita água para correr embaixo da ponte nessa crise que parece longe do fim do túnel, na verdade. Essa é a sensação, pelo menos, que eu tenho por aqui, é que a gente ainda vai passar por muitas coisas. Foi um percurso tão rápido de evolução, de gravidade da situação, que acho que ainda é difícil ter uma visão geral do que ainda pode acontecer, já que a gente parece bastante distante de uma volta ao normal da situação pandêmica, que sem dúvida vai ter um impacto brutal
futuro político do país. Roberta, a saúde é um grande calcanhar de Aquiles, né? Tanto do presidente Trump quanto do Partido Republicano. Basta olhar o que aconteceu em 2018, naquelas eleições de meio de mandato, em que a maioria da Câmara foi recuperada pelos democratas, em grande medida por causa da insatisfação do eleitorado com a inflação no setor da saúde, aumento nos custos dos planos de saúde, dos remédios, diferentemente do que o presidente Trump tinha prometido ao desmantelar ou tentar desmantelar, principalmente na parte regulatória, né, o Obamacare. Você vê o presidente Trump mudando e os republicanos também? Você acha que a pandemia vai fazê-los mudar de plataforma, de posição em relação a ter um plano de saúde mais acessível? Provavelmente não como Bernie Sanders propõe, né, um plano universal de saúde. Isso parece que não combina muito com a cultura americana, mas algo que seja talvez algo parecido com o Obamacare para recuperar, né, o prestígio diante desse trauma que os americanos estão vivendo? Olha, na verdade, eu não acho muito provável. A política aqui nos Estados Unidos, ela está tão polarizada, especialmente agora nesses meses de eleições, eu não vejo o Trump mudando muito de perspectiva sobre a saúde. E ele vai procurar mais e mais se diferenciar do outro candidato, do Biden, que fala muito sobre segurança social, mas que apoia um sistema de saúde universal diferente do Sanders. Ele preservaria o sistema de seguro privado e ofereceria aos americanos uma opção pública pelo governo, em vez de assinar algo tipo o Medicare for All, que era o sistema que o Sanders propôs. Mas não, eu acho que seria difícil nesse momento de eleição que o Trump mudasse a retórica dele sobre a questão de saúde, porque ele ainda precisa se diferenciar muito dos democratas. Então, sendo necessária às vezes a questão de refazer o sistema de saúde americano, que na verdade realmente precisa ser adaptado, modernizado, eu acho que o Trump não tem capital político suficiente para mudar a retórica dele e apoiar outro tipo de sistema de saúde. A diferenciação é tudo numa eleição. Roberta Braga, muito obrigado por participar dessa estreia do América Decide. Obrigada a você, Lorival. Luísa Duarte, minha colega, correspondente em Nova York, muito obrigado também por participar do nosso programa. Obrigada, Lorival, foi um prazer. Tivemos então a Roberta Braga, que é diretora associada do Atlantic Council, um centro de pesquisas em Washington, e a Luísa Duarte, minha colega, correspondente da CNN em Nova York. Bom, essa foi a estreia do América Decide. Espero que você tenha gostado. Continue com a gente nas próximas semanas. A cada segunda-feira teremos um episódio novo. E muito obrigado pela sua companhia e até lá.